gente querida, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do NECast. Sim, esse é o podcast oficial do Nordeste da nossa gente. Eu me chamo Glória Lacerda e eu quero saber de você que está aí assistindo. Você já se inscreveu no nosso canal? Então eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações quando a gente sobe conteúdo novo. Curta, comenta e compartilha. Tão curioso para saber quem são os meus convidados dessa sexta-feira maravilhosa. Hoje aqui eu recebo duas personalidades da área do jurídico. Ele é advogado, pós-graduado em Direito e Processo Penal Verticalizado, especialista em contratos administrativos, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ipojuca e sócio do escritório Cordeiro e Leite. Ela, advogada, mãe, especialista no direito da família e do trabalho. Eu quero que vocês recebam com muito carinho João Cordeiro e Joselma Leite. Sejam bem-vindos ao NECast. Muito obrigado, Glória. Muito obrigado por receber a gente, a toda a equipe, a todo mundo que fez esse contato com a gente para estar aqui nesse dia do advogado que está chegando, se aproximando, e está aqui para a gente bater esse papo, essa conversa sobre o direito. Legal, Joselma. Obrigada, Glória. É uma honra estar aqui no seu programa. Nunca participei de um podcast, é a primeira vez, mas estou muito feliz. Eu fiz uma breve apresentação de vocês, mas eu peço para que, olhando para aquela câmera, você, João, se apresente com mais detalhes para as pessoas que estão assistindo conheçam você e depois, na sequência, Josema também se apresenta com mais detalhes para as pessoas ficarem mais familiarizadas com vocês. Certo. Meu nome é João Vinícius Cordeiro, sou sócio do escritório Cordeiro e Leite, aqui em Pojuca. Como foi dito, eu sou advogado pós-graduado no Direito e Processo Penal Verticalizado, tenho especialidade em contratos administrativos, sou assessor jurídico da Prefeitura de Ipojuca e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Sou advogado desde 2020 e muito me orgulha da minha profissão, né? Muitas vezes, uma breve introdução, muitas vezes quando a gente está na faculdade de Direito, as pessoas vêm até a gente e falam assim: você quer fazer concurso público? Você quer seguir outra carreira? E eu sempre disse: eu quero ser advogado, de fato. Eu amo minha profissão, gosto da militância da advocacia e é isso que hoje faz com que a gente esteja aqui no podcast apresentando e esteja em tantas frentes do direito. Eu sou a doutora Joselma Leite, sou especialista em Direito de Família e de Trabalho. Também sou membro da Comissão da Mulher Advogada de Pojuca, mãe de doutor João Vinícius e sócia do escritório Cordeiro e Leite, que é composto de mim por meus dois filhos, que não está aqui no momento. Ah, que bom, bom. Então, todos bem devidamente apresentados. Vamos começar nossas entrevistas, né? Isso que a gente tem muito conteúdo para falar hoje. João, me diga primeiro, explica para o pessoal que está assistindo, o que significa um processo penal verticalizado? É, quando eu fiz minha pós nesse Direito e Processo Penal Verticalizado, essa pós-graduação ela faz você estudar desde o início de tudo do direito e processo penal. Na faculdade de Direito, a gente sempre, quando vai estudar alguma coisa, alguma teoria, vou dar um exemplo aqui, quando vai estudar a teoria da pena, por exemplo, na faculdade a gente vai desde o início do direito penal clássico da antiguidade e vem até o tempo atual. E isso numa faculdade de direito de um período de 6 meses é muito rápido. Então, numa pós-graduação, a gente consegue aprofundar toda a raiz do direito e o processo penal verticalizado. É o direito e o processo penal. E ele sendo verticalizado, a gente faz essa análise profunda de como a gente chegou onde a gente está hoje. Então, como é que a gente tem uma teoria da pena, por exemplo, da forma como se está hoje? Por quê? A gente tem uma dosimetria da pena, que é como a gente calcula a pena no processo penal, por exemplo. Como é que a gente chegou hoje onde a gente está? Qual foi a origem? Nada surge do nada. De onde vem qual a origem da nossa Constituição, os tipos de Constituição? Então, quando a gente vai ver o direito e o processo penal nessa forma verticalizada, a gente faz essa análise do começo ao fim, de como surgiram as principais teorias do direito e processo penal, à luz da nossa Constituição. Então, nessa pós-graduação também, a gente faz toda uma análise da origem de todas as constituições que o Brasil teve,
as raízes históricas da nossa Constituição, os tipos de Constituição que existem no mundo e como isso se compatibiliza com o nosso direito de processo penal atual. Né? A gente tem uma Constituição, a de 88, que é chamada Constituição Cidadã, que ela é muito garantista, ela dá muito direitos aos cidadãos, e isso interfere muito no nosso direito, no nosso processo penal, que por muita parte da população gera muita crítica. Muitas pessoas mais leigas tendem a criticar bastante o quanto a nossa Constituição ela dá esses direitos e garantias individuais, mas ela tem uma origem, ela tem um porquê histórico e tem um porquê até constitucional. Então, quando a gente faz esse aprofundamento na pós-graduação, a gente passa a entender. Porque quando a gente entende como funciona o direito do processo penal sob essa ótica, a gente consegue entender a raiz de como está hoje a nossa sociedade, o que precisa ser feito, o que pode ser feito, e aquilo que muitas vezes não consegue fazer por questões é, puramente culturais, que o nosso povo simplesmente não entende, a população de forma geral não entende. Então a gente entendendo que a raiz do nosso processo penal, ela tem que ter uma base na nossa Constituição, que ela é muito bem garantista de direitos, a gente vai entender por que o nosso direito penal é assim, nosso processo penal é assim. Então, que, como eu disse, gera muita crítica para a população, principalmente nesse momento histórico que o Brasil vive, de pessoas que querem um direito penal mais punitivista, que ele puna mais, que ele seja mais restritivo de direitos, não é? E isso vai de encontro exatamente com o sentimento constitucional que tem o nosso direito, né? De onde veio nossa Constituição, de onde ela veio, como ela está hoje esse ponto e como o nosso processo penal, nosso direito penal se compatibiliza a essa Constituição, né? Então, esse estudo dessa pós-graduação que eu fiz, ela faz toda essa análise. Claro, é passivo de críticas, tudo é passivo de crítica e tudo mais, mas a gente se aprofundando, a gente consegue entender, até para poder criticar efetivamente. Olha, eu não concordo com esse tipo de ótica, eu acho que o nosso direito penal no Brasil é muito brando, ele precisa ser mais Flexível. exatamente, ele é muito passivo, a gente precisa de mais atividade, precisa de mais ser mais, as penas têm que ser mais duras. Até pra você poder criticar, você tem que entender essa raiz. Então é esse estudo que o direito processual verticalizado fez. Então, e quais são os principais passos de um processo verticalizado desse tipo que você fala? Pronto, veja, a gente sempre tem que olhar o nosso direito processo penal à luz da Constituição, sempre. Porque o nosso Código de Processo Penal é de 1940 e o Código Penal é de 41. Então, veja, ele é daquela época e ele, ao tempo, ele veio se adaptando às constituições. E a gente tem uma Constituição, que é a Constituição de 88, que é chamada Constituição Cidadã, que ela é muito diferente da Constituição de 67, por exemplo, que foi da época do regime, que foi pré-regime militar, ali ou na época do AI-5. Então, quando a gente vai estudar o nosso processo penal e vai estudar o nosso direito penal à luz da Constituição, vendo os direitos e garantias fundamentais, a gente tem que fazer esse estudo de compatibilidade. Então, por exemplo, na nossa Constituição é proibido a pena de morte, salvo em caso de guerra. É proibido. Lá na nossa Constituição, proibida é vedada a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada no Brasil. Então, de vez em quando surgem esses sentimentos, surgem essas pessoas que querem que no nosso Código Penal passe a exigir a pena de morte para estupradores, enfim, ou castração química. Nossa Constituição veda a tortura também. Então, quando a gente vai fazer análise constitucional de por exemplo, um projeto de lei desse, ele vai ser derrubado. Não adianta o Congresso aprovar uma castração química, estou dando um exemplo aqui, para um estuprador, se o Supremo ele vai derrubar isso, por quê? Porque a nossa Constituição, na sua raiz, ela vai vedar a tortura, vai vedar a pena de morte. Então, quando a gente tem essa visão, a gente consegue entender por onde o nosso direito pode caminhar. O nosso direito penal pode caminhar. Então, recentemente, teve um projeto de lei que virou lei na Câmara de Deputados que proibiu as chamadas saidinhas, né? Tornou muito mais restritas as saidinhas dos presos, né? E isso foi levado ao Supremo, foi questionado. Isso é constitucional ou não? Por que isso é constitucional ou não? Porque a gente tem uma lei que vai restringir essa saidinha. E na Constituição provavelmente não prevê nada sobre saidinha dos presos. Essa saidinha que eu falo é essa Dia das Mães, Dia dos Pais, que eles saem e tendem a voltar, mas muitos não voltam. Aí vai lá e se questiona o Supremo sobre esse assunto. Então, por que se questiona o Supremo?
o que é que a nossa Constituição, qual é o sentimento constitucional, o que é que a nossa Constituição vai prever sobre direitos e garantias individuais para ser aplicado àquela lei. Então é isso que o Supremo vai fazer essa análise. Então por isso muitas vezes se questiona, o Supremo tal está passando competências, está passando o Congresso Nacional. Mas falta esse conhecimento prévio de que a partir do momento que eu proíbo isso, eu estou ferindo um direito e uma garantia que aquele preso tem. Muitas pessoas podem discordar, é passivo discordar, tranquilamente, não é? Particularmente também discordo. Eu acho que realmente tem que ser mais restritiva a essas saídas. Acho, e particularmente eu acho Opinião. isso, entendeu? Mas assim, mas por que se leva ao Supremo? É para a gente poder entender toda a ótica geral da nação. Por que se leva ao Supremo? Porque tem um sentimento constitucional que foi imposto pela Constituição. Aí tem muitos direitos individuais, muitas garantias individuais que resguardam esse tipo de partidos políticos, normalmente, que vão ao Supremo questionando esse tipo de legislação mais rígida, não é? Então a raiz é da Constituição. A raiz é da Constituição. Então a gente questiona por que o Supremo barra tanta coisa, porque o Supremo é tão. Tem duas vertentes lá do Supremo, né? São os garantistas e os legalistas. Os garantistas são quem os ministros, né, tendem a garantir mais direitos individuais. Então, é o que seriam os mais liberais, enfim. E os legalistas são que se atendem à letra pura da lei. Então, nessas vertentes lá do Supremo, fica essas disputas lá dentro. Então, você entendendo, aí é onde eu disse, você entendendo o processo verticalizado, você entendendo como funciona, é que você vai saber por que que a legislação é passível de questionamento dentro do Supremo Tribunal. Entendi. Joselma, você como especialista no direito da família, explica para o pessoal que está assistindo como é que é a sua atuação. Então, Glória, eu até esqueci de falar no início, quando eu estava começando a falar, Tudo bem. que eu sou pós-graduada em Direito de Família e Direito do Trabalho. Tenho duas pós-graduações, né? E lá no nosso escritório o atendimento ficou por minha conta, porque eu me identifico muito Hum, com a área de família, até pelo histórico, né, da minha vida. Foi minha formação veio depois dos meus filhos, e eu me espelhei muito neles, e pela minha trajetória, né, de, da família, de garantir a família, e em especial a mulher, porque eu acho que normalmente ela, na nossa sociedade, ela tende a ser mais fragilizada. isso, Então, vulnerável, e- né? eu me espelhei muito na minha história de vida Uhum, para atuar nessa área de família. entendi. Mas, Então, por conta da sua vivência, né? Aí você resolveu fazer direito e focar nessa linha, não é isso? exatamente. E quanto ao direito do trabalho também, como é a sua atuação? Com relação ao direito do trabalho, também me identifico por Ah, conta que eu fui operária, né, do estaleiro, ah, eu fui soldadora, fiz curso no Senai, no IFPE. Eu tenho uma história de vida bem interessante. Então, haver ali aqueles direitos do trabalhador, também me identifico por conta de que a empresa que foi instalada aqui em Suape, vieram muitos operários de fora e que, de uma certa forma, destratava um pouco a mão de obra local. Tivemos uma formação dele no Senai, mas sempre era tratado com diferença. Até pelos operários que vieram de outros estados, tinha uma hierarquia. O daqui sempre era mais baixo. Então, vendo essa, alguns direitos não foram socorridos na época que eu não tinha formação, então eu me identifiquei também para atuar numa área que também defende a minoria, que em algumas situações o trabalhador é uma parte mais fragilizada. O empresário, eu também atuo na área de empresa, nas duas áreas, né? Tanto reclamante e reclamado, é o nome que a gente dá. Mas a parte do reclamante é mais frágil, até por conta de não ter muito acesso ao conhecimento. Então, são duas áreas que eu me identifico pelo meu histórico. Então, assim, eu tenho aquilo de defesa, de vestir a camisa, de me pôr no lugar e enfrentar. enfrentar, resolver, defender. Vocês trabalham juntos num escritório só. Dentro do escritório, quais são as linhas de busca que as pessoas dentro do município buscam mais, assim? Em qual o enfrentamento?
na família? É no trabalho? É É penal? isso, é direito de família, trabalho tem bastante, mas eu acho que é mais família, que é a parte de divórcio, pensão alimentícia principalmente, reconhecimento de paternidade e direito penal. As pessoas que estão respondendo algum processo judicial, principalmente aqui nessa região, muitos acusados de tráfico de drogas, de uso de drogas, alguns homicídios também, aí tem lá no escritório. E é nessa faixa. Mais é tráfico de drogas realmente e uso, que muitos procuram lá a gente. João, por que comemorar o Dia do Advogado? Qual é a importância? Vamos lá, né? É um pouco como a doutora Acho. Joselma falou, é a identificação. Uhum. Como ela se identificou bastante com o direito de família e do trabalho, você consegue se dedicar plenamente àquela sua atuação. Plenamente. Eu me identifiquei bastante com a área do direito criminal, porque quando eu estagiei no Ministério Público. Hum. Estagiei na promotoria criminal. Peguei para promotoria criminal, infância e juventude também. Passei 2 anos lá. E você acaba, querendo ou não, gostando da área. E quando você vai gostando, vai ganhando um gosto, você vai ali se identificando e podendo se empenhar mais. É. Mais e mais. É até um recado até para os estudantes que estão estudando de direito, que querem ingressar nessa área jurídica. Aí, direito é identificação. Você tem que se identificar com o curso, se identificar com a matéria. Não adianta pensar somente, eu quero ir porque mais está dando dinheiro. Se você não gostar, não vai dar certo, não é? Não vai dar certo. Então, comemorar o dia do advogado é comemorar a escolha que a gente faz de estar ali se pondo no lugar do nosso cliente. Então, quando o programa fala da família, direito do trabalho, eu aqui no direito criminal, a gente também pega outras áreas, no previdenciário, também no escritório, você vai lá, tá brigando pelo seu cliente, pelo que aquilo que é o direito dele. Existe até a crítica do direito penal, não é da gente estar, abre aspas, defendendo bandido, mas ali a gente está defendendo um direito do cliente também, não é? Por mais que ele possa vir a ser culpado, ele tem um direito a uma pena, que a própria lei prevê de X até X, e qualquer dia a mais a isso já é uma ilegalidade que o Estado comete. Então a gente tem esse papel dentro do direito penal de defendê-lo também lá dentro. Então, quando você se identifica, e você ama, você tem a paixão pelo direito de brigar, não brigar com o outro colega advogado, mas brigar pelo direito do seu cliente, aí sim você vai se identificar e você vai militar na área. Como eu disse, não adianta pensar, eu só quero a área mais rentável, eu só quero ganhar dinheiro. Você tem áreas de direito que você ganha dinheiro, principalmente em nichos específicos que vão surgindo agora. Tem, com certeza. Mas se identifique, estude, veja aquilo que você se adapta, que você gosta realmente e foque. Porque por mais que seja uma área batida, uma área muito conhecida, o penal, o direito de família, o direito de trabalho, previdenciário, se você faz aquilo com dedicação, com constância, você vai se aprofundando, estudando, o retorno financeiro vai vir. Ele vai vir. Você vai ser conhecido, você vai ser recomendado pelos seus próprios clientes, que vão criar um vínculo de afeto com você, que os clientes tendem a fazer isso. Eles criam um vínculo de afeto com a gente. É bem Né? normal, então. É bem comum, principalmente no direito penal, a gente tem muito vínculo de esse afeto com a família. Não é nem muitas vezes com a pessoa que está lá presa. É com a família. É a esposa, é a mãe, é a filha, filho, ou a família toda que está ali. Todo mês pagando seus honorários, mas está lá perguntando como é que tá, vai sair quando, vai buscar quando, enfim, e até dentro do direito penal, a gente como advogado até tem um papel muito até, como eu posso dizer, até moralista, algumas vezes. Porque eu estou no direito penal na parte muito de estar ali em delegacia, por exemplo. Então, chegar para você, como quem é do direito penal sabe, você fica ligado 24 horas. Não tem final de semana, não tem noite. Liga para você 3 horas da manhã, Plantão, né? plantão. 3 da manhã você liga, olha, meu filho foi preso, tá indo lá para a delegacia de Porto. Ou se não, do Cabo. Ou se não, boa viagem. Você ali tem que, na hora, acordar, já entender mais ou menos a situação, já imaginar os honorários, como é que funciona, que a gente tem uma tabela, a OAB ela impõe ao advogado uma tabela de valores mínimos que a gente pode cobrar, não é? A gente não pode fugir dessa tabela,
Até porque a gente não, como a OAB fala, é um termo que a própria ordem fala, para a gente não prostituir a profissão, até pela quantidade de advogados que tem. Então, ele vai estabelecer uma tabela mínima que a gente pode cobrar de valores. Aí você ali já acerta os honorários com a família, já normalmente o pessoal está tudo desesperado, porque o parente foi preso, sai vai se deslocar. Isso 2 da manhã, 2, 3 da manhã, seguindo, sei lá, pra Porto de Galinhas. Chega aqui na delegacia, leva a chave de cadeira de comissário, leva a chave de cadeira de delegado, de agente policial, mas no fim, seu cliente é ouvido. Ou ele tá lá dentro preso, na cadeia, né? Principalmente na cadeia do Cabo, delegacia do Cabo, lá dentro tem uma cela. Então ele tá lá dentro e a família lá de fora. Então quando você se depara com a situação de ir lá de fora da delegacia, tá lá a mãe, normalmente é a mãe, a esposa e filhos, ou sobrinhos, chorando, desesperado. E o cidadão lá dentro, né? E é uma situação muito degradante, pelo menos aqui no Cabo, o pessoal fica lá dentro da cela, nu, nu, não fica vestido, fica nu dentro da delegacia. Eles no máximo botam uma cueca pro cidadão se vestir quando o advogado chega, porque para não ter briga lá dentro, eles quererem se matar, ou querer se matar, Ou se suicidar, né? ou se suicidar, Isso também. eles deixam presos despidos dentro da cela, e como isso, só bota quando o advogado chega, e tá lá o preso tentando se justificar do que aconteceu, se foi um roubo, por exemplo, enfim, e lá fora a família chorando. E você, na hora como advogado, tem que estar ali, nesse meio termo, conversando com família, acalmando, apaziguando, explicando os próximos passos de uma audiência de custódia que possa acontecer, entendendo o que está acontecendo, porque muitas vezes o seu cliente, que você está ali defendendo ele, mente para você, não fala a realidade. Me fale como foi aconteceu, mente, porque você já ouviu lá fora da família que foi outra história. Aí dificulta o seu trabalho também, porque você quer ajudar. E quando você está no depoimento e o delegado está no depoimento, ou o comissário pergunta uma coisa que você não sabe, ao advogado, porque o seu cliente não disse, aí banana tudo. Aí depois vem culpar o advogado. Acontece muito isso. Surge fatos novos, né? Surgem fatos novos, surgem. É aquilo, ele escondeu de você. Você não tinha como perguntar aqui. E é o seu cliente. E é o seu cliente, você está defendendo ele. Enfim. E muitas vezes eu faço isso. Eu, particularmente, eu faço o quê? Eu sempre, quando eu tenho um cliente e eu vejo que é um menino de 18, 19, 20, 21 anos, envolvido com algum tipo de movimento, de roubo, enfim, eu sempre dou um leve esporrozinho no cidadão. Eu sempre dou. Manhã de testemunha aqui, eu sempre falo. Olha a situação que eu sempre falo, olha a situação que você está. Você está nu, dentro de uma cela, cheiro de urina, cheiro de vômito, sem poder comer, a não ser no outro dia, quando chegar lá na audiência de custódia, tá lá de fora sua mulher, sua mãe, seus filhos, seus sobrinhos, tudo chorando por você, catando dinheiro para pagar os honorários do advogado, que cata mesmo, que o honorário nesses dias, assim, à noite, não é barato. Pela própria tabela da OAB, não é barato, é 2, 3 mil reais no ato. Então, a família tem que achar esse dinheiro para você, o pessoal lutando, e muitas vezes eu peguei muito cidadão ali achando tranquilo. Aí você tem esse papel de dizer assim, olha, cidadão, na próxima, se você sair na audiência de custódia, na próxima você desce pro quartel, por exemplo. E a sua família vai ficar como? Quem tá lá fora é a sua família. Então, eu particularmente eu faço muito isso porque eu vejo 19, 18, 20 anos cidadãos se envolvendo com um tipo de situação que a família não quer, não gosta, mas que acha legal, né? Eu não sei o que acontece, que muita gente acha legal, interessante esse tipo de vida do crime. Não sei se virou moda isso. Muita gente acha interessante endeusar, enaltecer essa visão da criminalidade ser eu não sei, Algo ser interessante. algo interessante, algo que você dê adrenalina, onde o risco está ali, o risco da morte é ali, palpável. Eminente. Da perda da Pode falar, viu, liberdade. Joselma? É o risco da morte, Da da perda perda da da liberdade, Sim. fora que é aquilo. Se você é preso e condenado, é 10 anos, é 15 anos, é 20 anos preso. Isso, se você tem um filho pequeno, é ter que a mãe e o filho tá indo para visita e o presídio não sei aonde, é Itaquitinga, é Barreto Campelo lá em Garaçu, é em Limoeiro, pegando carro, é todo canhotinho. É toda uma situação que é gerada por uma decisão errada que o cidadão tomou, não é? Porque ali na adrenalina achava que ia ser interessante. Ou vislumbrou o lucro fácil do dinheiro, não é?
onde aí eu já puxo um pouquinho pro meu lado da história, que é lá na assistência onde eu trabalho, a Secretaria de Assistência Social, que a gente tem um trabalho muito forte lá de tentar pegar esses meninos que estão por aqui, principalmente aqui na área de Porto de Galinhas, e colocar eles e mostrar a eles uma outra realidade de vida, né? Através do esporte, aí tem uma oficina chamada Esporte Tempo de Inclusão, através do esporte tentar fazer com que eles vençam na vida. Porque mostrar esse lado do ganho fácil de dinheiro através de, enfim, dos diversos movimentos que tem por aqui e mostrar o você vencer na vida através do esporte, eu tenho que mostrar para o cidadão, você tem essas duas oportunidades aqui. Qual você quer? Por mais que a decisão caiba a ele ou a ela, seja quem for, a gente tem que dar a oportunidade de mostrar. Para depois a gente não está dizendo assim, não foi ofertado àquele cidadão, àquela criança, aquele adolescente, A uma outra escolha. oportunidade, uma escolha de vida, né? E defender os presos, enfim, particularmente fico tranquilo. Tem gente que pergunta assim, você fica com remorso? Você tem... Não, assim, a gente como advogado tem liberdade de recusar. Tem causas que a gente não pega. A gente tem liberdade de consciência. Esse tipo de causa eu não pego. Esse tipo de causa eu não pego, eu não aceito, não, não, que pode ser o dinheiro que você queira pagar, eu não vou pegar, certo? Mas em outros casos que a gente vê que a gente tem uma afinidade, que a gente vê que dá para fazer alguma coisa ali, a gente fica com causa, né? Tranquilamente. Tem algo a acrescentar mais, Joselma? Pode ficar à Não, sobre vontade. a área dele, não, só a minha. Ah, É tá, tá isso. certo. João, sobre os principais, quais são os principais direitos, né, constituídos para um processo penal? Veja, eu acho que tem um professor do direito, o nome dele é Auri Lopes. Auri Lopes Júnior, ele fala que o principal direito que, resumidamente, tá? Não é Tá. ipsis literis, que o principal direito, a principal forma de garantir o direito de um preso, de uma pessoa acusada, é você garantir que o processo dele respeite toda a forma que está prescrita no processo penal. Toda a forma. Porque é muito comum acontecerem durante um processo penal ilegalidades, do começo ao fim. Ilegalidade tipo de respeito a uma regra que está ali na própria legislação. Então, quando você garante a, a um acusado, do começo, desde a delegacia de polícia até a sentença, que todos os direitos processuais dele, ou seja, que tudo que podia ser feito foi feito dentro da lei, você está garantindo ali a justiça. Justiça que é uma coisa muito subjetiva, mas você garante ali que, no mínimo, a regra do jogo foi respeitada. Que muitas vezes essa regra do jogo é desrespeitada pelo próprio Ministério Público, que é a acusação, pelo próprio Judiciário, é desrespeito à regra do jogo, pela própria autoridade policial, delegacia de polícia. Muitas vezes a gente chega na delegacia de polícia, o cidadão já foi ouvido, por exemplo. Já teve a oitiva dele, porque é o tempo de a família ligar, a gente chegar no local, já foi ouvido. E a gente tem como requerer e pedir ao delegado para que ele, o acusado, seja ouvido na nossa presença enquanto advogado. E muitas vezes isso é desrespeitado. Por muitas vezes. E a gente, enquanto advogado, a gente tem a prerrogativa da gente. O que eu chamo de prerrogativa é o direito da gente de poder, o nosso cliente, ser ouvido junto com a gente lá. E como ele já foi ouvido, aí vem inventam desculpas, inventam, já foi ouvido, doutor, não tem para que isso mais. Aí vai depender muito da personalidade do advogado. Você vai brigar ou você vai ver o que foi feito e dizer assim, não, a gente resolve isso depois, né? Mas vai desde aí, desde a delegacia. Começou um desrespeito, começou uma regra do jogo quebrada. Ou muitas vezes a gente não está na delegacia, o delegado vai lá, o comissário bota que escreve alguma coisa no depoimento que o cidadão não colocou. É o mais comum isso. Colocar alguma coisa no depoimento que o acusado não falou. Quando você vai conversar com ele, ele diz assim, não, doutor, eu só assinei. Me Hum. deram muito papel para assinar e eu só assinei. Aí quando vê lá, tá lá uma confissão, onde ele nem sequer leu. Então acontece isso na delegacia. Aí quando vai para o processo, muitas vezes o Ministério Público, nesse anseio de querer condenar, de querer fazer com que se provar a culpa, ele desrespeita também regras do jogo. São regras que existem dentro do Código de Processo Penal para serem respeitadas por todos.
por todos. Pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela autoridade policial, pelo advogado que está ali. Todos têm que respeitar. Então, quando você respeita a regra do jogo, do processo, você está ali fazendo justiça. Porque justiça é uma coisa muito subjetiva. O que é justo para mim pode não ser justo para você, pode não ser justo para ela. Então, não é aquela justiça fictícia de filme, de novela. Não. A gente tem uma legislação, a gente tem uma lei, a gente tem uma regra do jogo. Você pode não concordar. É tranquilo. Você pode não concordar com a regra do jogo, discordar de muita coisa, está ali no processo penal, no Código Penal, ou em qualquer outra legislação. Você pode não concordar. Mas se a regra que está valendo é essa, então, se tudo aquilo foi cumprido, foi respeitado, então ali a justiça foi feita. Você pode discordar, mas ali, se a regra do jogo foi respeitada, a justiça foi feita com base na lei que prevê naquele momento. Você discordou? Beleza, aí você vai ver lá com o seu deputado, vai ver com o seu vereador, vai ver com o deputado estadual, federal, senador, que é eles que são os responsáveis por alterar a legislação. A gente, advogado, a gente, juiz, a gente tem que cumprir o que está ali prescrito, previsto na lei, né? Sempre respeitando, lógico, os direitos e garantias fundamentais de cada um. Isso vai do direito penal, ao direito de família, ao direito previdenciário, ao direito eleitoral, tudo, 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 tudo. Respeitar a regra do jogo é a garantia de que o que foi feito corretamente e justamente. E justamente. É isso. João, você falou há pouco tempo atrás que lida com várias situações, né, da família das pessoas, né? Como é que você lida? E depois eu vou fazer a minha pergunta para você também. Como é que dentro da sua área, como é que você lida com essa montanha-russa de emoções? É difícil, é muito difícil. E logo no começo, quando eu comecei, é muito dificultoso. Por quê? Eu tenho 25 anos. Então, quando você chega lá, eu me formei em 2020, tirei meu OAB em 2020 também ali. Então, quando você chega lá e você é novo, já gera uma desconfiança. Já gera um advogado novinho, ele é muito jovem, não sei o quê. Enfim. E quando você lida pela primeira vez com a situação, é muito complicado. Porque você tem que, ao mesmo tempo, estar lidando com emoções dos parentes, ao mesmo tempo tem que estar ali atento a tudo que está acontecendo na delegacia de polícia, pode ter um agente policial que não goste, esteja ali estressado, um escrivão, um delegado, um comissário que esteja ali é, te tratando mal mesmo. Você tem que estar atento ao seu direito como advogado, de como exercer ali na hora, falar com o preso e muitas vezes ali mesmo negociar o honorário. Ali mesmo, para a delegacia, o pessoal lá e você ou já negociou e ter que cobrar o honorário ali. Porque a própria regra, a própria Estatuto da OAB prevê, é para o ato. Então, se eu cobro, sei lá, olha, eu vou para a delegacia, eu cobro R$ 3.000. É para o ato, ou seja, é para eu estar na delegacia e ir para a audiência de custódia no outro dia, novamente, Desculpa, você diz logo o valor antes, ou quando está se deslocando ou quando já chega? antes. O ideal é dizer antes. Já ia dizer O antes. ideal é dizer antes para a família dizer, olha, eu não tenho condições, você nem vai. Ah, Você sim, nem vai. a dúvida. Porque chegar lá e depois fazer tudo, a família dizer que você não tem condições, você trabalhou em vão. Você trabalhou em vão. Olha, é X reais, você tem condições. Temos sim, doutor. Venha-se embora que a gente vai aqui a juntar o dinheiro. Pronto, vamos lá, vamos atrás. Aí na hora tá lá, todo mundo. E aí, conseguiram o valor dos honorários, todo mundo lá chorando. Pra lá, pra cá. Conseguiu. Não, tá vindo, doutor. E meu filho, não sei o quê. Tá, amanhã a gente conversa na audiência, mas tá chegando. Isso é 3 da manhã, 4h30 da manhã, na porta da delegacia de polícia, viatura pra lá e pra cá. É estressante. É por isso que, por ser estressante, normalmente esses valores de audiência de custódia ou de delegacia é alto. É 3, 4, 5 mil reais. Ah, nessa Quando- faixa, né? É nessa faixa aí que a tabela prevê. Principalmente quando é final de semana, quando é feriado, quando é plantão no judiciário, quando a justiça está de recesso. É mais alto, o que é uma situação muito estressante. É muito estressante mesmo. E assim, com o tempo você vai pegar na prática de como lidar com os parentes, como lidar com as famílias, Com essa montanha-russa. é nessa montanha-russa de emoções. Lidar com o cidadão lá dentro, o preso que está ali, que quer falar com o parente, que pode, quer comer e não vai, se quer saber se vai sair ou se não vai. Até porque eu já tive dois casos iguais, com duas decisões diferentes. Cidadão preso, acusado de tráfico de drogas, aqui em Porto de Galinhas. É a mesma situação. Preso, acusado de tráfico de drogas. Foi pego, se não me engano, com 3 ou 4 Big Big de maconha. E acusado de tráfico de drogas.
é o que poderia ter explorado em uso. E um cidadão, o juiz, na audiência de custódia, liberou. Libera com o uso de medidas cautelares, a gente chama, né? Restrição de horário de sair de noite, restrição de sair de casa, comparecimento mensal em juízo. Ele libera, mas com algumas regras, né? Que a gente chama, são medidas cautelares. E em outro caso, às vezes simplesmente mandou para o hotel. Não deu medida cautelar, manteve a prisão dele, mandou para o hotel. Mandou prender, ficar lá e responder o processo preso. Mesma situação. Réu primário, ali na faixa de 19 e 20 anos, pouca quantidade de droga, em que de um juiz veio uma decisão e de outro juiz veio outra decisão, completamente diferente. Então, até para a gente dizer, a gente nem pode dizer isso, eu vou soltar. A gente não pode. Não pode. Porque por mais que eu diga a você, tem 99% de certeza de ser certo, chegar aquele 1% no dia, o juiz não está bem da cabeça dele, ele vai lá e mantém preso. E assim vai. Aí a gente tem que brigar, ir para o habeas corpus no Tribunal de Justiça, tem que ficar pedindo no próprio processo. É 4, 5, 6 meses até o cidadão sair. Isso com 3, 4, 5 Big Big de maconha, por exemplo, que o policial colocou como tráfico e podia ser um uso de drogas. Então a quantidade vai configurar que tipo de pena vai ser. Porque assim, o uso, na lei de drogas, o uso no artigo 28, ele é o que a gente chama, ele foi despenalizado. Ele não tem uma pena, tipo uma prisão. Ele tem, quando você é acusado pelo uso de drogas e você é condenado pelo uso de drogas, você vai receber uma advertência, você vai receber uma orientação do judiciário pelo uso. Quando é tráfico, não. Tráfico, artigo 33, já ali tem uma pena específica de começo a fim e circunstâncias que agravam aquela pena. Então, quando você coloca lá tráfico de drogas, o que é que eu vou diferenciar o tráfico do uso? Muitas vezes, não é nem a quantidade em si. Eu posso ter lá 5 big de maconha, por exemplo, no exemplo aqui. Mas as condições de traficâncias que foram vistas naquele momento. Então, é 5 big de maconha. Mas foi visto pelo policial que o cidadão estava numa área mais afastada e com dinheiro trocado. Então, ele entendeu que ali ele estava fazendo venda. Vendendo, pelo dinheiro Configurando trocado. venda. Exatamente. Balança de precisão. Então, eu, Sim, tenho, eu tinha 5 bicos de maconha, mas não significa que ele não chegou ali com 50, com 100 e vendeu aquilo tudinho, com sim. dinheiro trocado, nota de 5, 10, 15 reais. Ele ali pode ter fracionado, né? Exatamente. É o que a gente chama de circunstâncias de traficância que levam a concluir que houve um tráfico. Ou simplesmente a guarda municipal ou polícia pegou um usuário com 2, 3 e botou tráfico. Então a gente no processo é que vai mudar de tráfico para uso. Mas aí, ali eu vou mudar de tráfico para uso de drogas. Mas se o cidadão foi preso, ele passou 6 meses no hotel preso. Passou 6 meses no hotel preso. Para a gente soltar é ali 6, 7, 8 meses, no mínimo. Para ele sair de lá passando naquele lugar que é altamente insalubre, perto de citar, era uma prisão, que é o centro de triagem, o hotel, que a gente chama. Todo mundo que é preso inicialmente vai para lá e depois é distribuído pelos presídios que tem na região, né, mas normalmente ficam lá. Passou 7 meses lá para eu depois desconfigurar de tráfico para uso de drogas. Veja que situação, Uhum. não é? Então, isso é aí onde entra o trabalho técnico do advogado. A gente ter o conhecimento técnico do que é um tráfico, do que é um uso. Porque se você não tiver um conhecimento técnico, ele vai ser condenado por tráfico de drogas. Ele estava no uso e vai ser condenado por tráfico. E ali é 5, 6, 7, 8 anos de prisão. Então ali também você tem que ter aquele olhar, aquela atenção Tem- para não agravar mais. Com certeza. Você tem que ter aquela visão, critério. Por isso que o trabalho do advogado ele tem que ser desde a delegacia de polícia. Muita gente recebe intimação, recebe intimação da delegacia de polícia, ou o cidadão foi preso, não chama advogado, tem que ser desde ali, porque ali na delegacia vão ser produzidas provas que vão interferir em todo o processo. Então, quando a gente pega um processo no meio do caminho, é muito mais complicado de fazer alguma coisa, de reverter algo que não tinha sido feito, de buscar uma prova nova para inocentar ou para desclassificar o crime. Desclassificar isso é sair de um crime mais pesado, como um tráfico por uso de drogas, por exemplo, ou de um homicídio por lesão corporal, por exemplo. Então, a gente pegar um processo no meio para o fim, dá para resolver, algumas vezes dá, mas é mais complicado. Então, a importância de ter um advogado desde o começo. É um trabalho técnico.
É um trabalho técnico. Observar desde o começo, acompanhar o depoimento do cidadão na delegacia de polícia, ver o depoimento do policial que prendeu na delegacia de polícia, ver o quanto realmente foi apreendido de droga, ver se foi apreendido realmente dinheiro ou não. Já tive casos de cliente que já foi, que acusou os policiais militares de colocarem droga nele. Mais comum isso. Muitas vezes ele é preso, solto na custódia, os policiais ficam sabendo que ele foi preso e querem porque querem que aquele cidadão saia dali, que seja preso. Vão lá, procuram o cidadão onde está, forjam que ele estava lá traficando, bota a droga, isso acontece sim, já foi reconhecido pelo Supremo, pelo STJ e tudo. Forjam uma situação, e como ele já tinha sido preso e saiu com essas medidas que eu falei, ele vai ser preso de novo e vão ser revogadas as medidas anteriores e ele vai descer para a prisão. Ele vai ser preso efetivamente. Acontece bastante isso, né? Acontece. Então a gente tem que ter uma visão técnica, tem que ter uma visão equilibrada, né? Não pode, num processo penal, você não pode ser muito emotivo, você não pode. Eu não recomendo, né? Você tem que ser uma pessoa muito fria de entender o que está acontecendo ali e saber o que você pode e o que não pode fazer. Você não pode se envolver eu não, na minha visão, tá? Eu não acho que você possa se envolver diretamente com o caso. Claro que você tem punidos morais. Eu não vou pegar um caso que eu não queira, que eu não acredite que haja uma defesa ali. Mas se eu acredito, eu vou fazer tudo na minha capacidade técnica de defender aquele cidadão. Não porque eu ame aquele cidadão, é porque ele tem direitos e eu vou defender. Entendeu? Joselma, como é lidar com essa montanha-russa de emoções, já que você também atua no direito da família e do trabalho, né? Então, geralmente, os clientes me procuram, por muitas vezes eu vejo que não tem condições. Me ponho no lugar e faço até pro bono. O que é pro bono? De graça. Faço quando eu vejo assim uma coisa muito gritante, né? Uhum. Uma injustiça. Mas assim é complicado de eu não me envolver. Geralmente eu abraço, dou água, dou ombro, assim, porque é uma situação familiar que me toca muito. Eu tive uma audiência essa semana no Cabo, que foi o pai que entrou com ação com oferecimento de alimentos e queria a visita, regulamentar a visita. O que é que acontece? A criança tem 2 anos e ele queria que a criança pernoitasse na casa dele. Não pode, é um bebê. Não pode dormir fora da mãe, do seio materno, ainda não tem idade. Então a gente teve uma audiência de conciliação e para conciliar esses dois pontos, né? Com o conciliador, não foi com o juiz. Aí a oferta de alimentos dele foi 11% do salário mínimo, 140, R$ 154, para um bebê que usa fralda, leite, Gastos são grandes. gasto, e ele é solteiro, ele está com carteira assinada. Eu digo, não tem como o senhor melhorar? 20% vai dar o quê? 284. Não, eu não posso dar isso. Você está trabalhando de carteira assinada? Geralmente, quando é um filho só, de praxe, a justiça determinar 20% do salário. Quando tem mais de um filho, fica 15 para cada um, quando é dois. Quando são três, chega até 40%. Três, quatro filhos. Ele só tinha esse. E só queria dar 11%. Então, não houve a composição, não houve o acordo e a gente vai para a instrução, que é o quê? A próxima audiência vai ser com o juiz e a gente vai debater, vai ter prova documental, prova testemunhal, porque ele disse que ganhava meio salário. Não existe, ninguém ganha meio salário no Brasil. O mínimo do país é 1.400. Isso. E teve esses pontos. Aí ela saiu muito triste, a mãe estava lá de fora com o bebê. Eu ainda até dei uma quantia para ajudar a comprar o leite, porque estava sem condições. E eu fui fazer essa audiência, foi pro bono, porque é uma pessoa que mora no Sem Terra, e ela me procurou, chorando, com medo de perder o filho. Eu digo, não vai perder, por que vai perder? Não, porque ele quer que leve o menino para lá. Eu digo, não, é só uma visita. Existe a ação de alimentos com regulamentação de visita e guarda, sendo que não tem guarda. Só era a visita e o alimento. Senão ela estava achando já que ia perder o filho. Então, são situações que a gente se envolve, né?
mas que eu sei contornar direito, assim, explicar e a pessoa sai bem tranquila, né? Daquele novo que ela não entende, que quando fala em justiça fica gelado, fica com medo. Então, são situações que eu já estou ficando acostumada e, no caso, é uma vocação. Eu aconselho os estudantes de direito, procure uma área que você se identifique, porque eu sou uma pessoa assim muito feliz. Você só vai me ver rindo, minhas fotos tudo rindo, porque eu sou feliz com o que eu faço. Não adianta eu ir procurar uma área que eu não me identifico. A área criminal mesmo dos meus filhos, eu acompanho ele em algumas vezes, eu fico com a mãe lá de fora, aí eu fico chorando, chorando também. Muitas vezes é um filho da idade do meu, uma realidade lá dentro preso e uma realidade aqui fora que vai soltar. Então eu me compadeço muito. Aí eu não, é uma área que eu fico muito, eu não tenho a frieza, eu fico muito, vai lá, tenta aí, vê o que é que tu faz. Eu fico, perco até assim Uhum. a frieza por conta da situação da família, eu me envolvo. Aí é uma área que eu não faço. Agora, se precisar, eu acompanho na ouvida, delegacia, eu uma intimação que é uma amiga me chamar, não vamos comigo, não sei o quê, eu vou junto. Um TCO, que é uma transação penal que tem de 15 dias no fórum, que é pequenas coisas. Briga de vizinho, que um da queixa do outro, aí vai para lá. Então eu acompanho, eu chego a fazer isso. Agora, quando é uma coisa muito, assim, que eu digo pesada, tráfico, homicídio, eu não me vejo qualificada para atuar. São eles, e eu nem gosto. Uhum. Gosto da minha área de família e de trabalho. Por mais que a gente saia da faculdade, vendo de tudo, que lá na faculdade a gente vê tudo na faculdade, tenta ver o máximo que pode em todas as matérias. Tem as matérias mais básicas, processo civil, processo penal, trabalho. eh, a gente nunca sabe de tudo, logicamente, né? E a gente vai indo para onde a gente se identifica mais. E ali, dali, a gente vai se especializando, se aprofundando, fazendo pós-graduação, fazendo mestrado. E dali a gente vai focando algumas áreas onde a gente tem mais aptidão, Se especializando, se né? especializando. Então, Igual um médico, um clínico geral. Ele vai se especializar, dermatologista, ginecologista. Então, eu faço um pré-atendimento da área criminal, as perguntas quando eles estão ausentes, faço aquele pré-atendimento, mas eu não domino, porque eu me dediquei à família, a trabalho, porque não tem como você se dedicar a tudo. Você entende um pouco, né? não tem como mesmo não. Você é um clínico geral. É interessante que você vá identificando a área que você tem mais aptidão e vá ali focando. Até para a questão de especializações, cursos, porque o custo do advogado, o que acham que é muito caro, vem daí. A gente está sempre se aperfeiçoando. Nunca paro de A estudar. lei, ela sempre está mudando. Então, seja no penal, no previdenciário, no eleitoral também, a todo tempo muda. A gente está sempre ali fazendo curso, fazendo especializações, pós-graduações. Se Sempre atualizando, se né? atualizar tem que estar, porque senão você fica para trás. Você, você é levado pelo tempo. Então, o investimento em um advogado, ele está no custo da faculdade e no custo das atualizações, do conhecimento dele, da experiência dele. Então, aí quando tem esse preconceito, por exemplo, com advogados mais novos, por exemplo, é, algumas vezes eles são mais atualizados que os mais antigos. Quem está ali saindo do berço da faculdade, está com todo o gás, e tem advogados mais antigos, está ali há 30 anos, 25 anos, Já que viu de tudo, já passou por já tudo. passou por tudo e não está atualizado Se acomoda. das regras que mudaram. A gente Uhum. tinha o Código de Processo Civil 2002. do Processo Civil 2015, mudou em 2015, o Código de Processo Civil 2015. O anterior era de 73. Nossa, quanta coisa. O Código Civil da gente de 2002. O anterior é de 1916. Então, se você não se atualizar, você vai ser deixado para trás. E Uhum. principalmente nessas regrinhas processuais que a gente vai falando. O nosso Código Penal é de 41, na verdade, mas ele foi se atualizando, ele teve grandes reformas ao longo do tempo. E você tem que estar se atualizando nas regras do jogo, não é? Então, o advogado ele tem que estar sempre, aquela história, estar sempre estudando. Sempre estudando. E os métodos de estudo são mais variados. Tem gente que prefere sentar e ler um livro. Você pode ver um podcast.
pode ver um podcast, ouvir o podcast, você pode ver videoaula, você pode ver, botar videoaula só para ouvir no ônibus. Tem vários métodos de estudo, não é? Que você vai se atualizando. E tem um dos mais clássicos do direito é a famosa lei seca, né? É pegar a lei pura e ler. É E a- chamada lei seca? Chama lei seca. É. Quando a gente vai ajudar para a OAB, Letra de lei. é você pegar a lei mesmo e ir lá, lendo artigo por artigo, E o não é? Código Civil tem quase 2.000. E a gente vai com aqueles livros gigantões e vai lendo, marcando e estudando, né? Porque o direito também é interpretação. A gente vai lá, é a lei seca. Eu gosto da lei seca, eu gosto de pegar, ler, interpretar, e daí eu vou para outros autores que vão, pode ser assim, pode ser assado, e daí vai. Aí vai os entendimentos de cada um. É, Uhum. Porque a lei não é exata, não é uma ciência exata, o direito. Advogado tem um pouco de psicólogo? Tem. tem, com certeza tem. Eu tenho uma cliente que fala comigo 9 horas da noite. E aí, como tá as coisas aí? Tem porque muitas vezes Ouvinte, né? a gente tem que saber ouvir, porque o cliente ele tem um problema, a gente não sabe sequer qual é o problema dele. Ele tem vários problemas ali, você tem que parar, calma. Vamos por parte. Você vai entendendo a situação, anotando, se acalma o que aconteceu, se acalma, diga o que foi. Que inclusive até surge fato novo, né? Você vai descobrindo fatos novos ali na conversa. Isso, isso. A pessoa vinha com a ideia e quando vê, três, quatro, cinco coisas surgem ali que você tem que resolver. Então, e ao mesmo tempo você tem que ir puxando o cliente aquilo, puxando o cliente aquele problema, entendendo, como no caso da família, como no caso do criminal, previdenciário, que é a área que é meu irmão que atua, você lida muito com pessoas de idade, Uhum. idosos, que ali gostam bastante de atenção. É. É É, A gente tem que uma mandar, fase que realmente pede atenção, né? a gente precisa mandar uma mensagem só para dizer assim, o processo continua concluso. Ele fica satisfeito da gente o que é concluso? dar o feedback, dar o Esse Isso, concluso, retorno, né? esse concluso é estar aguardando o juiz fazendo alguma coisa. Então Hum, fica lá o processo lá, 10, 15 dias parado, na mesa do juiz, que a gente fica cobrando, mas está lá e eles só querem que a gente dê um retorno. Ficam felizes com o retorno, ele está indo do mesmo jeito, mas a felicidade do retorno é imensa. Né? Principalmente o pessoal do previdenciário, que são os idosos que a gente tem uhum, lá no escritório. tá certo. Gente, o nosso programa está chegando ao final. Eu queria que vocês, né, olhando para aquela câmera, cada um por parte, né? Primeiro ele, depois ela, e deem sua mensagem final, certo? As pessoas que estão nos assistindo, esse momento aí é para você Tá. Obrigado, deixar seu recado. obrigado, Glória, obrigado a toda a equipe. Nesse dia do advogado que está aí se aproximando, Sim, né, a mensagem que eu deixo é para você ter paixão no que você faz. Para você entrar no direito, para você ingressar na área, começar a estudar direito, e permanecer na faculdade, que também é muito comum você começar bastante e aí desistir ao longo do tempo. Você tem que ter muito amor e paixão pelo que você quer fazer. Não é? Não interessa se você, quando terminar, vai fazer um concurso público para ser juiz, promotor, enfim, ou não vai seguir, mas tenha paixão, queira realmente estar ali, ame o que você faz. Não é? Eu amo advogar, eu gosto muito de advogar mesmo, de estar advogando. Não me identifico muito com a área do concurso público, porque eu amo estar ali na militância da advocacia. E se você se identifica com o direito, dê uma chance ao curso. É lindo ser advogado, é trabalhoso, mas ao mesmo tempo ele é muito recompensador ser advogado. A recompensa é muito grande, não somente financeira, mas na própria relação das pessoas em verem você uma pessoa que pode garantir o direito delas. Joselma, Nesse dia do advogado, eu queria dizer a vocês o seguinte: quem está na faculdade fazendo direito, saiba que é uma vocação, é uma missão você ser advogada, principalmente na minha área de família, que eu me identifico muito, que eu gosto muito. Vocês procurem uma área que faça vocês felizes, porque mesmo que seja uma área que não tenha muito retorno, mas que você seja pleno. Então, eu sou muito feliz na minha área, na minha atuação, muito feliz como advogada, e me formei aos 52 anos, já velhinha, né? Depois de formar os filhos, então nunca é tarde para quem tem um sonho. Eu corri, fui atrás do meu sonho, formei meus filhos, que era a minha prioridade, mas depois eu fui investir em mim. E hoje sou advogada, divido o escritório com eles e
Aí é uma família feliz e unida. É. Gente, Obrigada. obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês, sabendo dessas histórias. Foi muito bacana. Desejo sucesso também para João. João, jovem advogado, não É é jovem isso? advogado. Jovem advogado, João. A senhora também, Joselma também. Desejo todo sucesso lá no seu escritório. Ok? Obrigada, Glória, pela Foi oportunidade. muito bom estar aqui Foi com bom estar aqui também vocês. com você. Viu? Obrigado pelo Adorei. encontro. Você que está nos assistindo, já se inscreveu no nosso canal, então aproveita esse momento, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, curta, comenta e compartilha para que essas histórias que foram contadas aqui hoje possam chegar a outras pessoas, para que elas tomem conhecimento, não é isso? Se inspirem, e é isso. Até o próximo programa, até o próximo Necast. Tchau.